Um claro recado do ministro Alexandre de Moraes a Donald Trump abriu o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. Bolsonaro e mais 7 ex-integrantes do seu governo são acusados de tentar um golpe militar após a derrota para Lula em 2022. Todos negam as acusações. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília, e acompanhei com meu colega Leandro Prazeres esse dia inicial na sede do Supremo. E conversei com juristas para explicar, em 5 pontos, os destaques da abertura desse julgamento histórico. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Moraes não citou o nome do presidente americano, mas a fala dele foi interpretada como uma resposta às retaliações de Washington, como a taxação das exportações brasileiras e as sanções contra ministros do STF. Trump diz que o julgamento de Bolsonaro é, abre aspas, uma caça às bruxas. A declaração de Moraes na abertura foi considerada incomum pelos juristas com quem eu conversei, mas a avaliação é de que não fere os ritos legais. O recado a Trump foi dado antes da leitura do relatório sobre o processo, uma etapa obrigatória que resume toda a ação, com os argumentos de acusação e defesa. Mas os especialistas ressaltam que a interferência americana também é excepcional e, por isso, Moraes quis dar uma resposta institucional. Geralmente a fase do relatório é uma fase de mero relatório, entendeu? Impessoal, enfim. O que eu vi ali foi ir além do normal, mas no sentido também de contextualizar esse julgamento, que é um julgamento único, diante não só dos últimos acontecimentos políticos, mas também do próprio crime envolvido, que é golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático. O segundo destaque é a sinalização de Moraes, já no início do julgamento, pela condenação de Bolsonaro. O voto do ministro pelo rito processual é esperado para a semana que vem. O ministro já disse que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe de Estado no país, citando as condenações pela depredação da sede dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Moraes disse que a impunidade levaria a novos golpes de Estado, em aparente recado contra a campanha por anistia no Congresso, liderada pela família Bolsonaro. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. João Pedro Pádua, professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio, fala que a declaração reforça a expectativa de condenação. Se isso fosse um processo normal, essa fala dele no início teria sido muito estranha. Ele indica que há um julgamento de condenação já preparado, né? Era algo que a comunidade jurídica já esperava, mas é um pouco impressionante a gente ouvir isso na primeira fala do ministro relator, muito antes do primeiro voto ser proferido, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez a apresentação dos argumentos em prol da condenação dos acusados, buscando rebater as alegações já feitas pela defesa antes no processo. Gonet contestou algo que Bolsonaro tem repetido em entrevistas, a ideia de que não houve tentativa de golpe porque as Forças Armadas não foram de fato mobilizadas. A PGR sustenta que o golpe já estava em curso quando o então presidente se reuniu com o comando das Forças Armadas para discutir medidas de exceção, como estado de sítio ou de defesa. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Bolsonaro disse que tudo que foi cogitado estava dentro do que ele chama de 4 linhas da Constituição. Depois da PGR, foi a vez das primeiras sustentações da defesa. E chamou a atenção nesse primeiro dia de julgamento a tentativa de diferentes advogados de agradar os ministros da Corte em seus discursos. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa
O argumento principal das defesas foi questionar a validade da delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que firmou um acordo de colaboração em troca de redução de pena. As defesas dos outros réus dizem que a delação deve ser invalidada porque Cid teria dado diferentes versões, pressionado pelas ameaças de prisão. O advogado de Cid negou a existência de coação, mas a própria PGR defendeu que a redução de pena garantida a Cid pela delação seja menor devido a omissões e ao comportamento contraditório em seus depoimentos. A vez da defesa de Bolsonaro será nesta quarta-feira e a ausência do ex-presidente na sala do Supremo foi um dos destaques desse primeiro dia. Segundo os advogados, ele não compareceu ao julgamento por questões de saúde. A expectativa de que, caso o ex-presidente seja condenado, seu estado de saúde seja citado pela defesa para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Os votos dos 5 ministros da primeira turma só devem ser conhecidos na próxima semana. Após Alexandre de Moraes, votarão também Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Por enquanto é isso. Fique ligado na bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos passos do julgamento.